Gente, estudar idiomas é sempre um desafio, não é? Como é que vocês fizeram para aprender idiomas? Inglês, espanhol? Eu frequentei várias escolas, mas várias. Aí frequentava uma que era um método, outra que era outro método, até conseguir ter proficiência. Realmente foi bem complicado, né? Eu tentei estudar fora, mas não sabia quais as escolas, não sentia que tinha suporte nenhum, então sempre tive preocupação em buscar um conhecimento fora. E fez muita falta durante a minha carreira, Valéria. Olha, você saber falar inglês, saber falar espanhol, cada vez mais assim, é o básico, já não é mais diferencial, né? E eu vou falar pela minha experiência. Onde realmente eu consegui ali um aprimoramento, onde eu evoluí mesmo, foi quando eu estudei fora, quando eu fiz um intercâmbio. E eu, assim, eu posso dizer que eu tive muita sorte de ter feito com a Melbourne, a Mel, né? Porque ela ajuda desde o seu planejamento. Então, assim, é tudo. Até o táxi que vai te buscar no aeroporto, você acredita que eles Todos os marcam detalhes são importantes. todos os Ótimo. detalhes? E quando você viaja pela primeira vez para um país, então, aí é mais complicado ainda. E quando você quer fazer um curso como um MBA fora, tem toda uma preparação, tem algumas certificações que você precisa ter também. E a Melbourne, ela é especialista nisso, porque ela, inclusive, tem parcerias com mais de 10 universidades espalhadas pelo mundo. Então, se você quer que os seus filhos estudem fora, fazer um high school, por exemplo, ela tem como apoiar, fazer uma graduação, um MBA. Então, ter essa experiência e poder apoiar no antes, no durante e no depois é muito importante, porque a Melbourne, ela foca em resultados. E a gente está muito feliz, porque a Melbourne é um patrocinador importante da gente, né? Ela também é mais um tom, né, do Três Tons. Se você tem interesse, aqui vai aparecer um QR Code e você pode acessar e só porque você acessou, você vai ter um desconto especial. Você vai participar de uma promoção especialíssima feita para você. Acho que vale a pena, né, gente? Com certeza. Eu vou dar uma Vale a pena. olhada, porque Procure. tem sempre um idioma que a gente quer aprimorar, né? Bem-vindos ao Três Tons de RH. Eu, Valéria Fernandes, Sérgio Nogueira, Roberto Carlos de Freitas, estamos muito felizes de estar com você de novo. Se essa é a sua primeira vez, aqui nós gostamos de falar sobre gestão de pessoas, gestão de empresas, empreendedorismo, liderança, carreira, gestão de talentos e sempre trazendo cada um de nós o nosso tom para essa conversa, trazendo a vida real, trazendo a nossa experiência, quais são os temas que hoje estão acontecendo na vida das empresas e sempre trazendo mais um tom para conversar com a gente. Hoje a gente tem um tom, gente, que é altíssima frequência, né? É um tom bem alto mesmo. Eu vou falar um pouco da experiência, né, da biografia deste tom. E com certeza, eu já vou pedindo desculpas, porque com certeza eu vou deixar muita coisa de fora. Bom, ele é escritor, palestrante, jornalista, ele estudou direito, né? Ele fez pós-graduação em administração, MBA em marketing, mestrado em psicologia nos Estados Unidos, é doutor honoris causa da Iberoamérica, DHC, e fez muitos cursos de extensão, gente. Eu não vou nem conseguir enumerar. Além disso, ele já escreveu 25 livros e 25 livros best-sellers, não só no Brasil, mas na Europa, na América Latina e nos Estados Unidos. Ele já recebeu tantas e tantas homenagens que eu não vou conseguir ler todas. Mas a gente sabe que mais de 1,5 milhão de pessoas já assistiu a uma das suas inúmeras palestras. Então nós temos a honra de receber César Romão aqui com a gente. César, você me perdoa porque eu deixei de fora um monte de coisa, mas é muita coisa. Não precisa falar mais nada. Falou até demais, Você Valéria. acha que eu falei mais ou menos? Não, Olha, você sabe que eu hoje eu tenho um fator que mudou um pouquinho a minha carreira. Houve um congresso
aqui na América Latina, dos melhores palestrantes de cada país. E eu fui lá representando o Brasil. E aí, o mestre de cerimônia passava por mim, eu pegava o meu currículo e entregava para ele. O mestre de cerimônia passava, eu entregava, ele fazia assim para mim. Aí chegou o momento, faltava 5 minutos para ele subir no palco, o outro já tinha saído, eu ia subir. Aí ele foi subindo para me anunciar, eu fui entregar o currículo para ele, ele falou assim para mim, olha que interessante. Ele falou, senhor Romão, para que isso? Aí eu falei, não, mas é o meu currículo. Ele falou, mas eu não leio o currículo de ninguém nesse congresso. Se o senhor vai subir nesse palco é porque o senhor é bom. Joga fora isso. E você sabe que aquilo ficou comigo, né? Então, eu hoje nos eventos, eu facilito a vida de todo mundo. Eu falo, olha o meu site. E vale a pena olhar o site do César mesmo, porque tem muita coisa interessante, tem todos os livros. Nós aqui já fomos agraciados com esse presentão, a Semente de Deus, que já está em 50 países, né, César? Esse livro ele faz um sucesso. Abriu minha carreira literária, né? Então, você encontra esse livro em países até difíceis aí, como Rússia, por exemplo, Alemanha, aqueles países onde a gente acha que as pessoas são mais fechadas, né? De repente, um livro como esse, num país como a Rússia. A Rússia eu tenho 12 livros, Itália, Espanha, países hispânicos todos eles, né? E é uma coisa interessante, Valéria, porque as correspondências que eu troco com essas pessoas desses países todos, eu percebi uma coisa muito legal. O ser humano, eu sempre pesquisei e descobri que o ser humano tem 9 tipos de problema. E você acredita que eles têm os mesmos? As correspondências ao longo desses anos são as mesmas coisas. As pessoas falam de relacionamento, falam de emprego, falam do chefe, né? Que o meu chefe... A gente adora esse assunto aqui. Meu chefe é bravo. E aí você começa a ver, então, a conclusão que eu cheguei, né? O ser humano é o mesmo em qualquer país. É uma coisa muito interessante. Ele tem a sua condição humana. Não é porque ele é alemão ou ele é russo, sim, que ele não tem os problemas que nós temos. E que bom, né? Porque isso é que dá essa unicidade, né? Mas, César, quem senta aqui começa a falar sobre si mesmo, sobre a sua carreira. Nós queremos saber de você. Até porque quem nos assiste se inspira, né? Nos nossos convidados também. E como é que foi para você alcançar, né, esses números? Os números são impressionantes, eu não falei nada de números aqui, né? Como você se tornou escritor, palestrante? Isso foi algo que foi planejado? Você foi sendo levado? Você trabalha com as organizações também, né? Explica um pouco, conta pra gente. Então eu vou pedir desculpa aqui aos nossos telespectadores, porque eu vou cometer vilipêndio, né? Vou falar de mim mesmo aqui, mas eu posso falar assim, claro, com muito prazer, sobre o início da minha carreira. Eu escrevi 3 livros antes desse, que foram um tremendo fracasso. E esse é o meu 4º livro, na realidade. O 4º livro é que realmente fez sucesso. E quando esse livro começou a fazer sucesso, as pessoas me ligavam e diziam assim, Romão, você só escreve ou fala também? Por que você está perguntando? Porque a gente queria ouvir você falar sobre o livro, as lições do livro e tal. E aí eu comecei a ir aos lugares e falar sobre o livro. Até que um dia eu fiz um evento muito grande, isso foi lá na Bahia. A Bahia é o meu 2º maior público depois de São Paulo, até hoje ainda, desde o início da carreira. E aí quando terminou o evento, me fizeram assinar uns papeizinhos lá, me deram um envelope, eu botei na minha pasta e vim embora. Depois de um mês, mais ou menos, o pessoal do evento me liga e diz assim, Romão, me diga uma coisa, você não depositou o cheque? Eu falei, que cheque? Ele falou, você não assinou aqueles papéis? Eu falei, assinei então. Aquele envelope tinha um cheque. É o pagamento que a gente faz para os palestrantes. Eu falei, o palestrante recebe aí? Ele falou, recebe. Espera aqui que eu vou pegar. Aí estava na pastinha ainda, do mesmo jeito que eu coloquei. Aí eu abri o envelope, olhei o cheque e falei para ele, isso está errado. De jeito nenhum, eu vou devolver. Ele falou, você não pode devolver. Né? Nós não aceitamos, é um compromisso. Né? Você assinou que você precisa depositar o cheque. Eu falei, mas um palestrante ganha isso? Ele falou, o que nós, empresas, pagamos.
E aquilo ficou comigo, e aí os convites começaram a crescer, e aí eu me organizei, Valéria, né? Como um bom gestor de pessoas, né? De mim mesmo. Eu me organizei, aí eu montei um escritório para administrar os pedidos e as palestras, né? E aí nasceu a minha eu diria, profissão de palestrante, né? Eu fui levado a isso. Desculpa de interromper. A forma como você anda no palco, gente, da onde veio assim, a desenvoltura, o poder seu de comunicação, articula, você consegue, a minha visão, né, a conectar com a audiência, tanto é, como a Valéria mencionou, 1,5 milhão de pessoas. Peraí, você já pulou mas da onde veio essa desenvoltura? Como é que você fez? Onde você aprendeu? Da onde veio? Se preparou, né? Se preparou. Eu tenho algumas referências na minha vida. Toda a minha carreira é baseada na vida e na carreira de Og Mandino. Og Mandino é o autor que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. Talvez o maior best-seller do mundo, né, tenha sido de Og Mandino, o maior vendedor do mundo. Escreveu mais 18 livros. E eu sempre fui muito apaixonado pelo trabalho do Og Mandino. E aí passei a aprender com o Og Mandino até que o universo nos uniu. A gente acabou tendo uma boa amizade e ele passou a ser o meu mentor de carreira, quando eu comecei a fazer palestras, né? Posterior a isso, eu fui ser aluno do professor Reinaldo Polito, que é a maior referência oratória que nós temos no Brasil. Aliás, fica aqui uma sugestão, né? Ele já treinou, acho que todos os diretores de RH do planeta, uma coisa impressionante. Uma vez eu estava num congresso da HSM, eu perguntei lá, né? Não fui eu que perguntei, eu estava sentado lá e o Carlos Alberto Júlio, que era presidente da HSM, perguntou quem tinha feito o curso com o professor Reinaldo Polito. 5.000 pessoas levantaram, né, a mão. Bom, e aí esse aprendizado, né, com Og Mandino, ele me despertou. Quer dizer, isso talvez já fosse alguma coisa adormecida em mim. Sou geminiano. Geminiano é o signo da comunicação, né? Mas eu era meio tímido, né? E olhando o Mandino, eu passei a aprender essa movimentação. E na realidade eu só faço hoje o que eu aprendi com ele e funciona muito bem. Claro, eu devia ter um pendor natural para isso, escondidinho, né? O Mandino acabou despertando. Legal. Você comentou, né, que antes desse livro, né, você fez 3 livros que não foram um sucesso, né, foram um fracasso, né? É claro, assim, eu queria saber exatamente como é que você lidou com isso, né? Porque a gente percebe, às vezes, as pessoas quando enfrentam alguma situação e falham, né, elas ficam derrotadas, né? E realmente tem uma dificuldade enorme de voltar, né, a caminhar, né? Como é que você lidou com isso, né? Foram 3, né? 3, né? Foram não foi 3. um só, não, foram 3. Né? Na realidade, a gente falha porque a gente existe. Eu penso isso, sempre pensei isso. Mas eu falhei. E aí você não venceu porque você falhou, você venceu porque você desistiu quando você falhou. Esses 3 primeiros livros, eu mesmo banquei os livros. Banquei o primeiro, banquei o segundo, banquei o terceiro. No terceiro livro, foi uma coisa muito interessante, o meu editor me chamou e disse: Romão, tem uma proposta para você. Eu fui comprar o meu primeiro terno, a prestação na Garbo, para poder receber a proposta do meu editor. E quando lá cheguei, ele disse: Romão, aqui estão os seus 3.000 livros. Ninguém quis. Eu vendo a você a peso de papel. E aí, eu já tinha os outros 2, né? Que eu mesmo acabei comprando. Nem os amigos queriam. Você dava, obrigado, Romão, obrigado. Né? E aí peguei esses 3.000 livros, coloquei no meu escritório. As pessoas iam e diziam: Romão, larga essa carreira de ser escritor. Você é um fracasso. Olha só. E não foi um amigo, foram vários, todos que repetiam isso. E isso sempre acontece antes do sucesso. Sim. É uma coisa que é impressionante, então, né? Romão, olha só. Você escreveu, você mesmo comprou, você coloca no seu escritório. Isso é fracasso, irmão. Faz outra coisa. Aí eu, cansado de ouvir isso, um dia um amigo foi, ele começou a falar, eu falei: hoje eu não vou ficar quieto.
E aí, quando ele terminou de falar, eu falei, olha, eu não sou um fracasso. Eu já sou um tremendo sucesso. Eu sou o único autor em todo o mundo que tem 3.000 livros em sua biblioteca escritos por ele mesmo. Ninguém tem. Muito bom. E aí eu passei a responder isso e tal. E um dia eu tinha acabado de ler um livro do Og Mandino. O Mandino tinha acabado de lançar esse livro, chama-se O Maior Milagre do Mundo. E me veio uma inspiração de escrever um outro tipo de livro, porque aqueles 3 eu não iria repetir. Então eu falei, olha, eu descobri 3 tipos que eu não devo escrever de livro. Eu vou mudar. Eu vou escrever um totalmente diferente dos 3. E aí nasceu A Semente de Deus. Eu me tranquei no meu escritório e escrevi esse livro em 7 dias. Foram 7 dias ali, fechadinho, escrevendo. E o livro, quando saiu, ele nunca mais parou de vender. Inclusive, esse livro tem uma recomendação do Og Mandino. É o único livro no mundo que tem uma recomendação de Og Mandino, o autor que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. Ele faleceu em 95. Hoje ele auxilia o planeta ainda mais, com certeza, de onde quer que ele esteja. E o livro tomou vida própria, e tem até hoje, porque, veja, ele saiu em 91. Então, é um livro que vai aí para quase 40 anos ainda, vendendo como se tivesse sido recém-lançado. Né? Ele acompanha. César, qual que é o fio condutor de todos os seus livros? Porque deve existir ali um propósito, algo que, se você prestar muito atenção, você consegue ver nos livros. Qual é esse? A espiritualidade. Todos os meus livros, eles têm como fio condutor a espiritualidade. Esse livro, ele ainda é uma revolução. Por quê? Porque ele mostra um comportamento possível, né, de uma empresa socialmente humanizada que pode ser lucrativa. Ele mostra o comportamento e a importância de você espiritualizar uma empresa. Não é a questão de você botar religião na sua empresa. É a questão de você espiritualizar essa empresa, tornar o ser humano ainda mais ser humano. Eu venho de um tempo de departamento pessoal, né? Trabalhei numa empresa e você ia no departamento pessoal. Quando eu comecei a minha carreira de escritor, aí já era departamento de talentos, né? Já tiraram, um pouquinho antes era mão de obra, né? Então você não contratava uma pessoa, você contratava mão de obra, então só a mão era importante, né? E eu acompanhei dentro desse mercado, inclusive o RH foi talvez aí os departamentos que mais me chamaram para fazer palestra. Em 79, antes de escrever esse livro, eu já tinha um projeto chamado Fábrica de Gente, o qual eu executava. E é um projeto justamente sobre isso. Torne a sua empresa socialmente humanizada e ela será lucrativa. E fiz um livro chamado Fábrica de Gente, porque até hoje eu tenho comigo que é assim: você contrata a integridade da pessoa. E depois, você como ser maior, né, a empresa como um ser maior, ela ensina essa pessoa a desenvolver os seus talentos, as suas aptidões, as suas capacidades. Só que hoje acontece o contrário, né? As pessoas contratam pela capacidade e demitem pelo comportamento. Então, às vezes a pessoa tem uma capacidade incrível, né? Mas ele canta todas as secretárias da empresa, então acaba sendo demitido pelo comportamento dele. De onde vem a falha do comportamento? Justamente da ausência de espiritualidade, da ausência de conceitos humanos e humanitários. Então esse é o meu... até hoje ainda falo disso, né? Eu lancei recentemente o livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, de onde o livro tem 60 ensinamentos bíblicos, todos escritos com 1.800 caracteres, você lê em apenas 3 minutos cada capítulo. Então, em 3 minutos todo dia, você vai conhecer 60 partes importantes da Bíblia, condicionadas justamente sobre isso. Ao comportamento humano, a você se tornar uma pessoa melhor, ao sucesso e também se tornar uma empresa melhor. Porque a Bíblia tem muitos exemplos, né, para que você se torne uma empresa melhor. Mas o importante é assim, mais vale o que se aprende do que o que se ensina. Então, eu sou muito preocupado com isso. O que eu vou ensinar? Não é isso que eu penso. Eu penso assim,
o que eu vou falar que ele vai aprender? Porque isso é o que vai valer, né? E talvez seja esse também o êxito, né, das minhas palestras. Então, mas você acha que ao longo do tempo, bom, no início, houve um tipo de resistência, né? Porque as empresas elas tinham aquela concepção mais racional, né? De gerar resultado, aquela visão mecânica do trabalho, né? E você entrou com um tema que atualmente até a gente consegue perceber que existe uma certa preocupação em relação a isso. Mas no início não, né? No início era como se fosse tratar uma situação estranha, né? De que não estranha ao meio organizacional. Na realidade eu não sofri resistência, eu sofri muita crítica. Foi uma fase de muita crítica, até que pessoas como Deepak Chopra e outros, né, que eu admiro e estudei com essas pessoas todas, começaram a abordar o tema fora do Brasil. E o brasileiro, perdoe aqui meu povo do RH, mas a vida inteira que eu tenho dentro do RH, vocês só copiaram. Só copiaram. Então, os livros de RH são réplica, né, de coisas lá fora. Dificilmente eu vi alguma coisa aqui que nasceu. E nós somos tão criativos para tantas coisas, inclusive para piadas e brincadeiras, né? E de repente, dentro do universo do RH, a gente só copiou. Eu tenho uma experiência, por exemplo, avaliações. Até hoje ainda, se usa quais avaliações de um colaborador hoje? São avaliações que são usadas, criadas por institutos americanos. Uma vez eu estava num programa de televisão e o entrevistador, eu estava junto com um headhunter, famoso até, muito meu amigo. E aí o entrevistador, Valério, perguntou para ele assim: como é que o senhor sabe que aquele executivo é a pessoa certa para o senhor? Ele disse: eu faço uma entrevista de impacto no final. Aí o entrevistador falou: como é que é isso? Um programa de muita audiência, um jornalista importantíssimo na bancada. Ele falou: bem, eu pego no final da entrevista, para ver se ele vai ser a pessoa certa, eu pego todo o currículo dele, rasgo e jogo no lixo. Se ele resistir a isso, é a pessoa certa, porque é alguém que vai saber lidar com coisas impactantes, que é o que a empresa precisa hoje. E aí o entrevistador: mas algum fica? Ele falou: difícil, eles levantam e vão embora. Aí o entrevistador pergunta assim para mim: Romão, o que você faria se ele rasgasse o seu currículo e jogasse no lixo? Eu falei: olha, eu ia pegar o currículo, pedaço por pedaço, e ele ia comer. Ele ia mastigar. Enquanto ele não engolisse, eu não ia sair dali. Veja que coisa interessante. Um headhunter, né, formado, com uma visão dessa, num mundo como esse de hoje. Por outro lado, eu faço alguns conselhos de RH, e uma vez um grande empresário falou: Romão, você não quer me acompanhar numa escolha? Eu falei: claro, fazia muita palestra para eles. E aí ele escolheu e chegou uma pessoa muito capacitada. Eu falei: pô, essa pessoa, esse vai ficar, né? Aí a pessoa se despediu e tal, e ele sempre tratou com muito respeito e saiu. Quando ele saiu, eu falei: o senhor vai escolher esse? Ele falou: puxa, Romão, não vou poder escolher esse, mas ele vai ficar aqui como prioridade. Eu falei: mas por quê? Ele falou: você reparou quando ele saiu, o sapato dele atrás não está engraxado. Eu falei: o senhor olhou isso? Eu falei: olhei. Ele falou: é uma pessoa que não faz tudo por inteiro. Olha que interessante, era o proprietário da empresa. Então, eu penso o seguinte: as nossas avaliações são muito ruins. A gente tem avaliado por programas que nem sempre expressam o que realmente a pessoa é. Eu mesmo, se eu fosse fazer uma entrevista num RH, eu seria reprovado na primeira fase. Então, o que eu penso? Eu penso o seguinte: você tem que avaliar o potencial. Sim. Não é só a capacidade. Qual é o potencial dessa pessoa? Acho que tem um foco, né, César? A gente traz isso, né, nas nossas conversas.
de olhar sempre o passado. Não que o passado não seja relevante, o passado, sem dúvida, né, que ele traz ali fatos sobre um profissional. Mas pouco se dedica tempo para ouvir as ideias que este profissional tem. De uma maneira livre, o que ele espera, o que ele pensa, né? Como ele pode agregar, como é que ele vê a função dele no futuro. E entender a forma como ele enxerga o mundo, né? E o que ele tem dentro dele, né? Para agregar, né? Mas o que você traz é tão relevante, porque eu acho que a gente está vendo como se fosse assim uma derrubada, né? De um murinho, né? Caindo, ele sendo destruído aos poucos, porque toda essa escola antiga, né? Que nós aprendemos também, nós pegamos um pedaço, né? Disso, ela não funciona mais. Esse tipo de avaliação, esse tipo de observação, porque o que acontece? Você olha para o passado e coloca a pessoa, de repente, numa situação que é nova, porque a qualquer momento as coisas mudam, e ela não sabe lidar, porque ela só sabia lidar e se dar bem naquela situação. E você contratou porque justamente ele engraxa o sapato inteirinho. De repente, sei lá, ele é criativo, ele sairia numa situação muito mais, de uma maneira muito melhor do que o outro que engraxou o sapato inteiro, só para usar esse seu exemplo. E aí, assim, a gente vê que todo o perfil que existia, né, do profissional de recursos humanos e muitas vezes do gestor, ele vem mudando. Eu queria saber de você. Vamos pensar num profissional hipotético. Quais características, se você pudesse enumerar competências, características, que esse novo profissional deveria ter? E não só pensando em RH, pensando num gestor de pessoas, alguém que vai ter um time para guiar. O que ele precisa apresentar? Olha, primeiro, a gente tem que procurar pessoas que não tenham o que eu chamo de liderança absoluta. Então, aquele que acha que porque ele é o líder, ele manda. O líder não é aquele que manda, o líder é aquele que é seguido. Então, primeiro ponto, encontrar gestores que são seguidos. Que eles não precisam dizer, venha comigo, venha cá. Não. Porque eu sou chefe, né? Porque eu sou o chefe, me respeitem. Não. Ele tem que ser seguido naturalmente pelas ideias e pelo comportamento. Segundo, encontrar gestores que andem à sombra das suas palavras. Porque eles falam muito e não fazem nada do que falam. Então, uma das normativas da minha vida sempre foi, todo dia eu me vigio. Eu procuro saber se eu estou andando à sombra das minhas palavras. Terceiro, encontrar gestores que realmente entendam de pessoas. Não é aquele gestor que o cidadão fala assim, minha mulher está doente, eu preciso ir no hospital, vou descontar o seu domingo. Então, que se preocupem com o ser humano, não só na empresa, mas num todo, como família. Eu conheço gestores que trabalham com pessoas há 15 anos, não sabem o nome de um filho, não sabem nem se a pessoa tem filho ou não tem filho. Nós somos seres agregados. Se você não tiver um gestor que entenda isso, que nós somos seres agregados, nós somos mamíferos. Os mamíferos são altamente condicionáveis e são altamente emocionais. Não tem como você ser um bom gestor se você não trabalhar dessa maneira, se você não conhecer o processo emocional. Eu estudei com Daniel Goleman, logo que ele veio com o tema da inteligência emocional, e é uma coisa fantástica. Então, como é que você pode ter um gestor que não sabe nada sobre você? Nada. Tem que conhecer a pessoa. Quanto mais você conhece, mais você pode lidar e conviver com essa pessoa. Se a gente voltar no tempo, olha como nós estamos atrasados. Eu vou voltar no tempo de Alexandre. Alexandre, antes de qualquer batalha, ele corria com seu cavalo toda a primeira fileira de generais. E o que ele fazia? Ele conhecia cada um. General João, né? O senhor que é filho de Pedro. E aí ele falava a geração do general. Hoje é dia da vitória. César fazia o mesmo. Né? Quer dizer, olha só que interessante, nós estamos voltando aí há 4.000 anos aí
3.000 e tantos anos, e já o gestor já fazia isso. A gente não faz isso até hoje. Eu já entrei em empresa que estou sentado falando com o gestor e falando, olha, o João precisa sair mais cedo. Quem é o João? E o cara tem 40 pessoas na sua equipe. Existe muita individualidade, então nós precisamos ter gestores que não sejam individuais, e que eles têm consciência que eles estão ali para direcionar, não para mandar. E claro, integridade. Isso é fundamental. Então não adianta o gestor não ter integridade, fazer de conta que tem, né? E na realidade não ter. Ô César, aí talvez a pergunta de $1 milhão, como é que faz para ensinar? Tem coisas que não dá para ensinar do que você falou, mas são características, são os valores, mas como é que a gente direciona esses futuros líderes, aquele pessoal que quer ser líder, quer de repente atingir esse patamar que você citou, e aí? Como é que faz pra gente chegar lá? Eu vou te responder. Uma vez eu fui fazer um programa na televisão no Rio de Janeiro, na maior emissora do país, e foi no lançamento desse livro. E aí, eu fui entrar e o diretor, muito famoso, na época, os apresentadores, eu perguntei para ele assim, quanto tempo eu tenho para falar do livro? E ele disse assim, o senhor tem 3 minutos, seu Romão. Aí eu falei, mas eu não consigo falar do meu livro em 3 minutos. Ele falou, se o senhor não consegue, é melhor não entrar na entrevista. É ao vivo, é melhor o senhor não falar. Eu falei, o senhor tem razão. O senhor não vai falar? Eu falei, não vou falar. Aí quando ele comunicou os apresentadores, que depois se tornaram muito meus amigos e tal, um deles já até faleceu, eu escutava os apresentadores me criticarem lá dentro, né? E criticar a produção. Como é que vocês trazem uma pauta que não quer entrar? O que é isso? Um absurdo e tal. Mas passou. E eu fui embora. Aí quando eu estava saindo, o diretor falou assim para mim, se um dia o senhor achar que o senhor consegue falar do seu livro em 3 minutos, o senhor volta. Eu falei, tá bom. Eu saí de lá e depois de uns 4 dias eu falei, eu vou fazer um curso de síntese. Um curso de síntese. Só para aprender a falar sobre o meu livro em 3 minutos. E fui fazer. Depois de 6 meses eu liguei para o diretor. Falei, diretor, eu consegui, eu fiz um curso. Como? Você está brincando? Eu falei, eu fiz um curso de síntese e eu já consigo falar do meu livro em 3 minutos. Voltei ao programa, fiz o programa, fiquei 19 minutos no ar. Essa é a resposta à sua pergunta. Quer dizer, se você quer algo de alguém, você precisa saber esse algo para poder ensinar esse alguém. Eu sou muito procurado hoje, por exemplo, por pessoas que estão iniciando na carreira de palestrante. E falam assim, Romão, eu gostaria de fazer palestra. Tudo bem. Eu já subi no palco 1.900 e tantas vezes. Eu devo conhecer alguma coisa, né? Então eu tenho o que passar. O que eu vejo nos gestores é que eles cobram das pessoas capacidades, competências e talentos que eles não têm. Então, se você quer ser esse gestor aí, que você perguntou, vá se capacitar primeiro. Se você quer exigir algo da sua equipe, saiba ensinar esse algo porque você aprendeu esse algo. É perfeito. Esse era o exemplo, né? Como você acabou de dizer. A palavra arrasta, a palavra convence, mas quem arrasta mesmo é o exemplo. Então, se você não é um exemplo a ser seguido, né? Se as pessoas não te seguem, você não é gestor. Se as pessoas te toleram, se elas falam ruim de você pelos cafés, né? No corredor do café, se ela fala mal de você numa reunião depois que você sai, então você não é um gestor. Não faltam capacidade para as pessoas, falta capacidade para os líderes. Os líderes precisam se capacitar para poderem ensinar essas pessoas. Eu tenho muita coisa, se você me perguntar alguma coisa que eu não sei, ou eu não posso, eu não digo não sei, eu digo não aprendi ainda, porque se você me perguntar algo que eu não aprendi ainda, eu vou dizer para você, eu vou dizer, olha, você desculpa, eu não tenho essa resposta. Eu vou aprender. Um dia você me chama no programa de novo e eu te respondo. Eu garanto para você que eu vou aprender o máximo sobre isso. Peter Drucker dizia sempre que, e ele fez isso a vida inteira dele, né? Todo mês ele desenvolvia uma competência diferente.
Ele aprendia algo sobre algum tema. Eu aprendi isso com ele, eu faço a mesma coisa. Né? Quando José Salib o trouxe no Brasil pela primeira vez, na década de 80, né? Palácio das Convenções do Anhembi, né? Fiquei frente a frente com o nosso Peter Drucker, né? E ele falava sobre isso, quer dizer, é um negócio sensacional. Então, às vezes a pessoa fala assim, Romão, o que você está fazendo? Olha, agora eu estou aprendendo sobre inteligência artificial. E estou mesmo. Então eu agora, como veio essa onda da inteligência artificial, começaram algumas perguntas, eu não sabia o que dizer, não sabia o que responder. Peraí que eu vou aprender isso aí. A revista Exame lançou aí um MBA, né? Estou fazendo. Pode perguntar agora. Entendeu? Já terminei, já estou diplomado. Eu mando o diploma para você aí, pronto. Tá bom? Pode perguntar, né? Que agora eu entendo desse assunto. Então, a minha vida inteira eu segui essa orientação do Drucker e é muito bacana. E sobre assuntos efêmeros também. Então, de vez em quando, vou aprender sobre a Amora, de vez em quando. Hoje eu tenho, diria, uma relação boa, né, com o mundo do vinho, mas eu não tinha, eu fui aprender. Eu acho que isso falta no líder. O líder acha que ele tem aquele volume de competência e tá bom. Não. A gente tem que desenvolver todo dia, todo mês, né, como diz o Drucker, se você se dedicar a um assunto diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Romão. Lendo seus livros, né, você fala bastante a respeito da necessidade de se fortalecer, né? Quando a gente olha o líder, ele enfrenta situações complicadas, né? Por exemplo, você comentou, ele tem que ser seguido, tem que ser visto como uma referência. Isso já é um desafio. O outro desafio é a empresa e o mercado muda toda hora. Tem que se adaptar às coisas que estão vindo. Então ele tem que estar sempre atento a isso. Ele tem que conseguir ter um grau de mobilização alto para que as coisas aconteçam, né? É claro que assim, essa incerteza toda gera um problema, né? A maioria dos líderes, de como é que eles vão se adaptar, como é que eles vão aprender, né? Que é um ponto que você falou, né? E eu lembro que na tua literatura você fala um pouco a respeito de se fortalecer, né? De se conhecer, fortalecer. Como é que esse aspecto é importante, né? Para desenvolver um líder? Bom, primeiro, meu caro líder de RH, vou aproveitar aqui e deixar uma dica importante, né? Como já fiz e ainda faço, voltei a fazer, né, as convenções de RH. Não fique bêbado na convenção. Tá? Nem no coffee break, tá? Não pode, fica bêbado lá na sua casa. Até porque é coffee, né? Não, ele consegue ficar bêbado num coffee break. Então é complicado você ser seguido dessa maneira, né? Toda a nossa existência, ela é regida por duas colunas. A coluna dos princípios e a coluna dos valores. O que é a coluna dos valores? A coluna dos valores são as coisas pelas quais você daria a sua vida. Então você relaciona lá as coisas pelas quais você daria a sua vida. A coluna dos princípios é como você vai lidar, proteger e manter os seus valores. Então, se a sua esposa é um dos seus valores, você não pode ficar brigando muito com ela, tá certo? Se o seu filho você não pode ter um relacionamento nocivo com o seu filho. Se a sua empresa está em um dos seus valores, você tem que fazer o possível para manter isso. Tá? Inclusive a sua equipe, se ela é um dos seus valores. O que eu vejo hoje é que as pessoas não têm colunas de valores e princípios. É tudo muito genérico. E quando a gente tem valores e princípios genéricos, quando nós estamos diante de uma situação difícil, a gente fica sem reação. Você congela, dá branco. Por que dá branco? Você está falando, deu branco. Dá branco porque o seu cérebro parou de receber oxigênio. Você ficou nervoso, o oxigênio não flui normalmente, aí dá um branquinho mesmo. Tá? O que eu posso sugerir aos líderes? Que montem suas colunas de valores e princípios e insiram nessa coluna a sua equipe. Então, se a sua equipe está na sua situação de valores, você tem sempre que ver como é que você vai manter essa equipe, como é que você vai tocar essa equipe. E sabe o que mudaria muito, Valéria, essa questão do RH?
não só no Brasil, mas no mundo. E por isso que eu falo da espiritualidade, porque ela pode dar isso. A espiritualidade tem isso, compaixão. Compaixão é uma das palavras mais poderosas desde a existência do ser humano. O que é compaixão? Não é ter pena das pessoas, tá? Compaixão é assim, você me fala algo, eu vou até o seu coração, a sua mente, eu ponho esse algo no meu coração, na minha mente e procuro te compreender. Isso é compaixão. Olha, é muito raro você pegar uma liderança de RH que tenha compaixão. Às vezes a pessoa está ali contando um problema. Tá bom, ok. O que você quer mesmo? Diga o que você quer. 3 dias de folga? Né? É um aumento, é isso? Né? A pessoa não consegue. Então você não tem líderes hoje que trabalhem essa parte da compaixão. E é isso que faz um elo que vai durar muito tempo. O dia que você tiver compaixão pelas pessoas, pelos amigos, pelos liderados, você vai criar um elo de existência que dificilmente será rompido. César, e para os empreendedores, aqueles que ainda não são empreendedores, mas querem montar um negócio, como é que eles se preparam? Muito bem, Valênia. Se você avaliar os grandes empreendedores, né, do Brasil, fora do Brasil, um bom número deles nasceu por intuição. As pessoas trabalham muito pouco a sua intuição. O que é a sua intuição? Tudo que você aprende na vida, presta atenção, tudo que você aprende na vida, o cérebro põe lá numa caixinha, que é a caixinha da intuição. Quando você precisar usar ou estiver diante de alguma situação que tem um conteúdo lá dentro dessa caixinha que você aprendeu, aí você fala assim, eu tive a intuição que isso vai dar certo. Não, você não teve a intuição, o seu cérebro já organizou ali o seu conhecimento e disse assim para você, vai em frente. Então, muitos negócios nascem pela intuição. O empreendedor ele tem que fazer 2 perguntas quando ele começa. A primeira, eu vou resolver um problema? Entendeu ou não? O que você vai montar vai resolver um problema? E a segunda, que para mim talvez seja mais importante, esse meu negócio é multiplicador? Imagine você se os chineses acrescentarem um ovo em sua alimentação hoje, nós vamos precisar de um plantio de grãos de milho do tamanho da Austrália. E os chineses vão comer só um ovo a mais. Então o segredo hoje é intuição, resolver um problema e saber se isso é multiplicador. Porque quando é que um empreendimento dá certo, Valéria? Quando ele resolve um problema. Ninguém pediu, a maioria dos modelos empreendedores que estão por aí, ninguém pediu. Ninguém chegou para Thomas Edison e falou, faz uma lâmpada. Né? Mas ele foi lá e resolveu um problema. E assim por diante. A questão dos aplicativos, os aplicativos vieram para resolver problemas. Todo aplicativo que resolve um problema tem sucesso. Então, ninguém falou, olha, cria o Waze. Não, ninguém pediu a criação do Waze. O post-it, né, quando chegou, alguém pensou, falou, tenho que resolver um problema. Como é que eu resolvo esse problema? Porque hoje não é nem o dinheiro para você ser empreendedor. É a ideia que precisa ter essas 3 características. Se a ideia de empreendimento tiver essas 3 características, pode ficar tranquilo. As pessoas que têm esse problema vão financiar o seu empreendimento. Ô César, e chegou a hora, então, no empreendimento, de montar as equipes. Tive a ideia, consegui os recursos, está funcionando bem, tinha apoio de tecnologia, bom, todas aquelas fases. E agora eu tenho que montar o time. E aí? O que a gente às vezes observa é que parece uma coisa simples, subestimada, é só contratar, é só chamar, e de repente, o que você acha? O que é importante nesse momento para esse empreendedor? Primeiro, não se cerque de amigos na empresa só porque você gosta deles. Nem sempre a pessoa que você gosta é a pessoa certa para aquela colocação. Competência. As pessoas que você for buscar, elas precisam ter aquela competência. O que é competência? É transformar o seu esforço em resultado positivo. Você vai precisar de pessoas que transformem e te ajudem a transformar este seu esforço em resultado positivo.
São esses os modelos de profissionais que você precisa buscar. Então, tira aquela coisa de é meu amigo de infância, tira aquela história de, puxa, mas ele é tão legal. É legal. Ele é só legal, ele não vai transformar o seu esforço em resultado positivo. E é fácil saber disso, porque quando você vai fazer um empreendimento, você relaciona ali o que você vai precisar. Olha, eu preciso de um redator. Bem, primeira coisa, precisa ser um bom jornalista. Às vezes não precisa nem ter diploma. Eu sou jornalista profissional há 35 anos, eu não sou formado em jornalismo. Minha esposa tem diploma, briga comigo, fala, tá vendo, eu estudei na faculdade, né? E você acabou sendo jornalista profissional. Né? Às vezes você precisa não de alguém acadêmico, mas de alguém profissional. Nem sempre aquela pessoa extremamente acadêmica também vai resolver, vai te ajudar nas suas soluções. Então, é a pessoa certa. Qual é a pessoa certa? Aquela que você sentir que vai ajudar a transformar o seu esforço em resultado. Legal. Uma pergunta ainda sobre esse tema, né? O investidor tem uma série de desafios à medida que a empresa vai crescendo, né? Então, na realidade, o empreendedor ele tem uma série de desafios à medida que a empresa vai crescendo e tem o desafio de entrada de novos investidores, né? E às vezes cada investidor entra com o seu mindset, né? Com a sua forma de pensar, né? O que pode afetar muito o que seria uma cultura da empresa, né? Porque quando a pessoa cria uma empresa, ela tem uma ideia de como é que ela funcionaria, como é que ela se relacionaria com não só com a sociedade, mas com os seus funcionários, clientes, etc. Né? O quanto, né, que esse empreendedor ele tem que defender essas situações, né, em relação à cultura, né? Como é que ele tem que lidar com isso? Porque é complicado, né? Jeito polido, né? Na verdade, eu sempre me pergunto, meus queridos amigos, para que crescer tanto? Essa síndrome do crescimento, na minha opinião, é um caminho escuro. Porque se você analisar as empresas, por exemplo, as empresas crescem. E depois o que acontece? Demitem. E aí vão atrás de investidores. O investidor é investidor. Ele entra, ele tira o que é de direito dele e até la vista, baby. Ele não está nem um pouco preocupado com o produto, com o mercado, com o nome da empresa. Ele é investidor. E eu acho que essa síndrome dessa vontade de crescer é algo que as pessoas e as empresas precisam rever. Até porque você tem empresas, por exemplo, na Suécia, que tem 400 anos. É praticamente o mesmo tamanho. Né? Será que essa necessidade de crescimento não é o ego falando? E não o mercado? Porque o ego é o maior inimigo do ser humano. Né? Então, ele, se der espaço, ele chega mesmo. Inclusive, teve uma reunião no inferno, reunião de RH, o RH do inferno. Não, a gente não vai dar nessa, não. Convocou uma reunião, E aí o diretor de RH, o presidente de RH, o seu Diabo Moore, né, falou, olha, nós precisamos dominar a Terra, nós queremos esse mercado. Então, eu quero que vocês coloquem um diabinho ao lado de cada anjo no planeta Terra. Aí o pessoal do RH veio para cá e tentou colocar um diabinho ao lado de cada anjo. Aí eles voltaram e disseram assim, o diretor de RH aqui do inferno, não vai dar não. Por quê? Foi porque Deus tem muito mais anjo do que nós temos de diabo. Aí tinha um trainee lá servindo café, começando aquele dia. Falou, posso falar? O diretor de RH do inferno falou assim, quem é você? Ele falou, não, comecei hoje, eu sou trainee aqui ainda. Bom, fala aí. Ele falou, sou diretor de RH do inferno. É assim, no lugar de você colocar um diabinho ao lado de cada anjo, faz o seguinte, põe uma gotinha de ego em cada ser humano, o senhor vai fazer o inferno na Terra. E assim foi feito. Né? A gente recebeu uma gotinha de ego. Alguns venceram, outros não. Aqui no Brasil, eu daria uma relação para você de empresas que cresceram, algumas nem existem mais. Eu não vejo essa necessidade. Eu acho que essa necessidade é muito mais do ego do que propriamente do mercado
e da expansão do produto. Porque esse ego, né, ele quer dizer que quer ter a maior, ele quer ter o melhor. Mas e aí, quanto tempo vai durar isso? É multiplicador isso? Se você analisar todas as empresas que tiveram essa síndrome do crescimento, hoje, não vamos falar de ninguém aqui, mas eu daria uma meia dúzia já, de imediato para você. Algumas que não existem, tá certo? E outras que estão atualmente se arrastando aí para sobreviver. Por quê? Síndrome do crescimento. Por isso que eu disse, será que é necessário? Olha, que aula, hein? César, a gente também tem uma tradição. A gente tem uma tradição no início e uma tradição quando a gente vai caminhando para o final, né? A gente quer saber de você quais são os próximos projetos. O que vem pela frente do César Romão? Olha, eu amo muito o que eu faço. Eu gosto demais do que eu faço. E o que eu tenho como projeto, né? Eu quero ser gente, eu quero deixar algo significativo, né, que eu vivi, que eu aprendi para as pessoas. E eu tenho feito isso através das palestras, através dos livros. Então, a princípio, livro novo, palestra nova, ideias novas, porque estou sempre aprendendo. Agora pode me chamar para falar de inteligência artificial, que eu estou craque. Mas, inclusive, a gente vai marcar um novo vídeo para falar de inteligência artificial e o RH. Nós vamos fazer, eu estou até criando agora, meus queridos amigos, como eu aprendi agora tudo sobre inteligência artificial, eu estou criando o identificador da burrice real. Porque esse é o grande drama hoje, né, da gente. O que adianta inteligência artificial com tanta burrice, né? Que a gente tem aí. Então, existe um paradigma aí a ser vencido. Tá? Que vai gerar uma concorrência. Vai gerar uma concorrência. Né? E esses são os meus projetos. Eu sou uma pessoa muito caseira, amo a minha família, procuro conviver o máximo possível com os meus filhos, com a minha família. Agora tenho o meu neto, o João. E eu não sou essa história. O crescimento da minha carreira não é algo que eu planejei. E não é porque eu tenho livro em tantos países que eu quero dobrar, sabe? Não é porque eu faço tantas palestras que eu acho que eu preciso fazer mais. Eu acho que nós, seres humanos, temos de andar na nossa alma mediana. Toda vez que a gente avançar esse ponto, você entra em risco de colapso. Vou te dar um exemplo bem simples. Então, não sei, a gente tem tempo? Tem, claro. Tem? Olha só. Existem 5 forças existenciais. 5. Você tem que manter essas 5 forças existenciais em equilíbrio e em convergência. O que significa? É o que eu disse, elas precisam estar na média e precisam estar em convergência, precisam estar interligadas. Por quê? Porque se uma delas falhar, você perde todas as forças existenciais. Quais são essas 5 forças existenciais? Anota aí, escreve, põe lá no espelho do seu banheiro, todo dia você dá uma olhadinha e se pergunta se você está em equilíbrio e convergência com essas 5 forças existenciais. Não tem sequência, tá bom? Você pode escrever em qualquer sequência, contanto que estejam lá as 5, tá? Sua crença. Como é que você está com a sua crença? Né? A sua família, o seu trabalho, os seus amigos, amizades e a sua saúde. Ah, Romão, mas vou te dar um exemplo aqui agora, como é que você vai destruir as 5 crenças. Você é uma dessas pessoas que a gente conversou aqui que quer crescer. Quer ter um investidor todo dia para o seu negócio. Olha só, as pessoas que cresceram, veja como elas voltaram para o ser humano. Você pega o Bill Gates hoje, cresceu, mas olha só, ele parou e voltou toda a atividade do crescimento dele para a Fundação Belinda Gates e auxilia milhões e milhões e milhões de pessoas.
Aí você pode crescer. Esse é o único crescimento real, quando você auxilia milhões e milhões de pessoas. Não é o tamanho do seu produto ou a quantidade que você fabrica. Aí você cresceu, se tornou o maior empreendedor do país. Você trocou o tempo da sua família pelo da empresa. Você alugou o tempo da sua família para ficar na empresa. Seu casamento acaba, filho drogado, e você destruiu uma família, aí você constrói outra, mas o problema continua. Já está aí com 4 casamentos. Então, você não manteve equilíbrio numa das forças existenciais, que é a família. Você abandonou a família. E olha, não adianta dizer para mim, esse papo não me convence, né? A pessoa fala, olha, eu casei 4 vezes, hoje eu sou feliz. Não é. Mentira. E brasileiro, para trocar história, é uma coisa impressionante. Então, você conseguiu tudo na vida. Aí um dia você vai numa consulta médica, galera, e o médico diz assim para você, olha, eu lamento, sua vida está em ordem. É assim que eles fazem, né? A sua vida, quando você ouvir isso, sai correndo, porque isso aqui você pode ficar apavorado. É uma boa frase. A sua vida está em ordem. Aí você fala, não, sim, por quê? Ele vai dizer, olha, eu lamento informar, mas o senhor tem aqui 5 meses de vida. O senhor está com uma doença terminal. E aí? Valeu? Valeu? Crescer? Valeu? Valeu? Ter essa empresa com 200... Valeu? 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 Qual é o valor dessa síndrome do ego de crescimento? Tá? Outros casos, por exemplo, você se torna um mega empresário e seu filho morre. Você não trocaria tudo que você tem para ter seu filho de volta? Eu acredito que sim. Então, eu acho que se você usar esse sistema, né, que eu falo das 5 forças existenciais, você vai estar num grande caminho. Você vai manter o seu negócio, você vai manter sua família, vai manter sua saúde, vai manter a sua crença e vai manter os seus amigos. Porque não adianta nada você ter aí uma vida nababesca e não ter amigo para dividir. Ninguém vai na sua casa, ninguém fala com você, ninguém lembra do seu aniversário, então você não tem amizades. Anotou? Não? Faz o seguinte, volta ao programa, aperta o botãozinho aí, volta um pouquinho, vai valer a pena, assiste inclusive. de novo. Nossa, César, que maravilha, né, gente? Legal. Que maravilha. Olha, eu vou fazer aqui o convite já no ar, né? Já no vídeo. Próximo livro você vai contar primeiro pra gente. Claro, um Mas prazer. enquanto isso, a gente recomenda, conheça a obra. Você que está nos assistindo, não conhece a obra do César, conheça, pesquise, não falta opção de consumir os livros, a obra, as ideias. Entra no site. Entra no site, as livrarias todas têm todo o acervo. Mas você sabe que o brasileiro ele é estranho? Você se lembra que a Copa foi na Rússia, lembra? Teve a Copa na Rússia. E aí, Copa enche de brasileiro, né? O brasileiro vai lá e toma conta mesmo. E aí eu tenho muitos amigos que foram para a Copa do Mundo na Rússia. E eles começavam a me escrever, mandar o WhatsApp, e dizendo assim, com capa de livro, né? E com foto da orelha do livro. Fala, Romão, entrei numa livraria aqui na Rússia. Coisa interessante, achei uma pessoa aqui que é a sua cara, rapaz, parece com você. Você tem família na Rússia, você tem irmão na Rússia, né? E olha só, eu vou até pegar um livro aqui para levar aí para você ver. É muito parecido, Romão, mas aqui é outro nome, Olha o nome do cara como é que é, César Pipomal. E eu fui recebendo essas mensagens, né? E falei, por que eu respondo para eles, né? Aí passei a responder, falei, amigão, sou eu mesmo, eu tenho 12 livros aí, esse aí é um deles, né? Aí muitos diziam assim, nossa, Romão, nunca li um livro seu no Brasil, eu vou levar esse em russo para você me autografar. E olha, eu autografei muito livro que o pessoal trouxe, né? Então o brasileiro, ele tem um sistema, né, de lidar com as coisas interessante, sem contar que ele mente muito. Né? Nossa, uma coisa impressionante, né? Eu uma vez estava num programa de televisão e aí o programa, o apresentador estava falando sobre uma pesquisa.
as pessoas que fazem mais sexo no mundo. Então, aí, 4º lugar, francês. Né? 3º lugar, o resto da Europa. 2º lugar, argentino. 1º lugar, brasileiro. E aí eles ficaram debatendo. Né? Olha, veja, o Brasil realmente é um país de mulheres bonitas, de pessoas interessantes. Não... Aí eu falei, gente, me desculpe. Presta atenção no que eu vou dizer, me perdoe. Você acha que numa pesquisa você vai perguntar para um brasileiro quantas vezes ele faz sexo por semana e ele vai dizer nenhuma? Todos os brasileiros pesquisados mentiram. Pesquisar com um brasileiro é perigoso, porque ele não fala a verdade. Aí ele falou, pô, mas não tinha... Eu falei, claro, pô, pergunte aí. A gente era garoto, o menino pegava na mão da menina, já falava um monte de coisa. Né? Falei, brasileiro mente com naturalidade, né? Sem contar o pseudismo do brasileiro. Você veja que às vezes acontece. Bom, agora vamos falar desse momento. Né? Eu nunca vi tanta gente entender de Hamas. É uma coisa impressionante. Nunca vi tanta gente entender de Israel. Só bobagem, né? Mas eu não sei onde ele ouviu essas coisas, né? Então, mas ele escuta um negocinho, ele já coloca, já desenvolve. Eu acho que é o nosso talento para se, né, comunicar, para interagir. A gente quer participar, mas podia... Não, e ele né? te indaga ainda. O que você está achando? E quer saber a sua opinião, ainda vai debater. Mas eu acho que isso, eu acho que só enfatiza a relevância, né, de estarmos o tempo inteiro nos atualizando, lendo bons livros, né, buscando boas referências. Novamente, indicamos o site, né, do César Romão aqui. E, olha, queremos agradecer demais a presença do César e agradecer também hoje a Melbourne. A Melbourne hoje está patrocinando, né, este vídeo e a gente sabe como é importante, né, também termos idiomas, conhecermos outros idiomas. Ao falar uma nova língua, você também aprende um pouco mais sobre a cultura, né, de outros outros países. O César faz palestras fora do Brasil também. E para você falar bem, muitas vezes você precisa ter uma vivência, né? Uma experiência. E a Melbourne é uma escola boutique que promove essa experiência se é algo que te interesse. Então ela está promovendo aqui uma... promoção especial. Promovendo uma promoção ficou terrível, né, gente? Mas vocês entenderam, tá? É uma promoção especial aqui para o 3 Tons, que se você usar esse QR Code, você entra direto ali no site da Melbourne e você vai ter um desconto especial. Você já vai ganhar um descontinho só por entrar no site, tá bom? Quero agradecer, então, César Romão, Roberto Carlos, Serginho. Pessoal, nos acessem em todas as redes, vocês já sabem, YouTube, LinkedIn, Instagram. Estamos também no Spotify, né? No Deezer. Vá para o trabalho ouvindo a gente, ouvindo o César Romão. Obrigada, gente. Até o próximo. Obrigado. Obrigado, é um prazer estar com vocês.